Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem plano inclinado com atrito, assunto extremamente pertinente aí para a aplicação da engenharia no nosso dia a dia e para você não entrar em zonas que podem sofrer deslizamento, principalmente em temporadas de chuvas que aqui no Brasil ocorrem com maior intensidade no verão. Então eu estarei explicando aqui dentro desse conceito básico aqui da mecânica, né, que é o plano inclinado com atrito, e na aula posterior estaremos aí fazendo as aplicações, tudo bem? Mas antes de trabalharmos aqui com plano inclinado com atrito, nós vamos ter que rememorar algumas equações, tá bom? Quais são essas equações? A primeira delas é a segunda lei de Newton, resultante das forças é igual a massa vezes aceleração. A segunda equação, também subordinada à segunda lei de Newton, que é o peso, né? Que é o produto da massa vezes a gravidade. Nós teremos aqui a componente do peso, que é o Px, que é P seno de θ. A outra componente do peso aqui nessa situação, que é o P cosseno θ, que é o Py. Nós teremos que abordar agora também o coeficiente de atrito, né? Então nós teremos que encontrar a força de atrito máxima, né? Que vai tentar manter o corpo parado, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. A força de atrito dinâmica, né, ou cinética, que nós vamos representar pelo μ, vezes a normal. Lembrando que a normal é em módulo igual ao Py nessa situação aqui. E lembrando que o coeficiente de atrito estático ele é maior que o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Para aplicarmos todas essas equações, nós temos que entender o desenho primeiramente. Então aqui nós temos um bloquinho de uma massa X, que não sei o valor ainda, que foi colocado nessa rampa que tem atrito. Eu vou desprezar o atrito do ar, vou considerar o atrito só entre as superfícies de contato. Só que detalhe aqui, pessoal, nessa situação, o bloco, você colocando mesmo aqui, ele pode descer. Ele não vai descer igual aos casos anteriores. Por quê? Nos casos anteriores você não tinha atrito do ar, resistência do ar, você não tinha atrito entre as superfícies em contato, né? Então colocava o bloco e descia acelerado. Ele pode ou não descer. Ele pode descer e não pode descer também, dependendo da situação. Para isso nós temos que entender qual que é a força de atrito máximo, qual que é a força de atrito dinâmico ou cinética. Lembrando que a força de atrito máxima ela nunca quer superar a força que tende a fazer o bloco deslizar para baixo. Lembrando novamente que a força de atrito ela é em sentido oposto à tendência do deslizamento. Então, se o bloco tende a descer, deslizar para baixo, a força de atrito ela agirá em sentido oposto a essa tendência do deslizamento. E a força de atrito máxima vai igualar. Ela vai igualar até um valor máximo, que é o chamado eminência do movimento, ou seja, não se movimenta, mas está quase se movimentando. Então, para entendermos todo esse contexto aqui, o que você terá que fazer aqui primeiro? Representar as direções no bloco sobre o seu centro de massa, de preferência, na direção horizontal ou paralela ao plano, né? E na direção perpendicular ao plano. Daí nós teremos aqui, ó, sobre o centro de massa, né, a representação da força-peso, que é direcionada para o centro da Terra, a força normal, que é perpendicular à superfície, e nesse caso aqui, como o bloco tem uma tendência de deslizar para baixo, né, que ele estará sujeito só à força gravitacional P, o peso, né, que é representado aqui nesse caso pela sua componente na tendência do movimento, que é o Px, em sentido oposto. Então, a tendência do deslizamento é para baixo, a força de atrito estaria aqui. Tranquilo? E agora, você vai representar esse ângulo por semelhança de triângulo é igual a esse aqui. Você tem a componente do peso, que é paralela à superfície, e você tem a componente do peso que é perpendicular à superfície. Daí são representadas por Px, componente do peso paralelo à superfície, e Py, componente do peso perpendicular à superfície. Daí o que você terá aqui? Vamos supor que esse bloco ele desça acelerado. Desça acelerado. Tudo bem? Vou fazer uma suposição.
Só que eu não tenho a massa. Será que há condições de eu determinar essa aceleração mesmo não tendo a massa? Nessas equações aqui faltaram alguns detalhes. Quando você for trabalhar com movimentos retilíneos uniformes ou com corpo em repouso, a tangente do ângulo ela será igual a μ. Ou seja, para você determinar o μ, basta você fazer a tangente do ângulo. Isso aqui é em casos que o corpo permanecerá em repouso, descerá em movimentos retilíneos uniformes. Tudo bem? E nesse caso aqui, quando não há essa situação, a aceleração, a tangente do ângulo θ, que é igual ao coeficiente de atrito cinético, quando o corpo desce em movimento retilíneo uniforme, ou igual ao estático, quando o corpo estiver em repouso. Quando a gente estiver em movimento retilíneo uniformemente variado, você tem que usar a segunda lei de Newton. Resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Como ele tem uma aceleração e eu não tenho uma massa, vou ter que criar condições aqui para determinar essa aceleração sem utilizar a massa. Você sabe que o peso aqui já está sendo representado pelas componentes. A normal, nesse caso aqui, anula o PY. Quem só fica aqui na direção do movimento é o PX. E em sentido oposto ao PX, a força de atrito. Então você pode até colocar aqui, ó, PX tende a fazer o bloco deslizar para baixo. A força de atritagem em sentido oposto a esse deslizamento, igual a massa vezes a aceleração. Quem é o PX? É P seno de θ, conforme nós já vimos aqui. Quem que é a força de atrito? É o coeficiente de atrito, nesse caso aqui dinâmico, vezes a normal, que nós também sabemos que é igual ao PY. Então, o PY é P cosseno de θ. Tudo isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Mas quem que é o peso? Massa vezes gravidade. Quem que é o peso aqui? Olha só que bacana. Massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo θ. Tudo isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Como em todos os elementos nós temos a mesma grandeza, você pode cancelar e inverter a igualdade, né? Você pode fazer isso. Aqui, como você tem G representado nessas duas partes, você coloca o G em evidência, daí você vai ter seno de θ menos o coeficiente de atrito dinâmico vezes o cosseno do ângulo θ. Então aqui nós temos condições de determinar a aceleração que o bloco está descendo aqui. Bem, resumindo todos os casos possíveis para você determinar a aceleração num plano inclinado com atrito, nós temos aqui os 3 casos que nós iremos abordar nesse momento. Primeiro caso, corpo abandonado em repouso. Daí, se a tangente do ângulo de inclinação do plano inclinado for menor ou igual ao coeficiente de atrito estático, o corpo permanecerá em repouso e a força de atrito será igual à componente do peso paralela ao plano, que aqui é simbolizado por P e T, mas lá também pode ser simbolizado por Px. Se a tangente do ângulo for maior que o coeficiente de atrito estático, o corpo terá movimento acelerado para baixo, e para você determinar essa aceleração, você utiliza essa equaçãozinha já demonstrada no quadro. O caso 2 é quando o corpo é lançado para baixo. Quando o corpo é lançado para baixo, se a tangente do ângulo for menor que o coeficiente de atrito dinâmico, o movimento é retardado. E para você determinar essa equação, você usará essa equaçãozinha aqui. A aceleração é igual a G, coeficiente de atrito dinâmico, isso o cosseno do ângulo, menos o seno do alfa. Se a tangente for igual ao coeficiente de atrito dinâmico, o movimento será uniforme e a aceleração será nula. E se a tangente for maior que o coeficiente de atrito dinâmico, o movimento é acelerado. E a aceleração é igual a G, abre parênteses, seno de θ, menos o coeficiente de atrito dinâmico vezes o cosseno de alfa. O caso 3, o terceiro caso possível, é quando o corpo é lançado para cima até o corpo parar, movimento retardado, e para você determinar essa aceleração, né, você vai usar A igual a G, seno de alfa, mais coeficiente de atrito dinâmico vezes o cosseno do ângulo. Tudo bem, pessoal? Então vamos à explanação do nosso quadro agora. A tangente do ângulo que será igual ao coeficiente de atrito estático ou cinético quando o corpo estiver parado ou descendo em movimento retilíneo uniforme, e essas outras grandezas e essa daqui em especial. Tudo bem? Espero que tenham compreendido essa primeira parte.